Olá, o tema de hoje do Estúdio News é a preservação de biomas. E para conversar com a gente hoje, nós temos Wagner Costa Ribeiro, ele é geógrafo e professor do Instituto de Estudos Avançados da USP, e Luciana Lara, especialista em Direito Ambiental. Sejam muito bem-vindos. A gente vem acompanhando há pelo menos um ano uma queda considerável no desmatamento dos 9 estados que compõem a Amazônia Legal. De agosto de 2023 a abril deste ano, houve uma redução aí de 55% em relação ao mesmo período do ano anterior. Quais fatores explicam esses números que nos trazem esperança? Wagner, eu começo com você. Olá. Veja, eu diria que o principal fator, aquele que de fato acabou gerando, fortemente impacto nessa redução expressiva, é a retomada de políticas públicas pelo governo federal. O governo que se instala a partir de janeiro do ano passado, ele pouco a pouco foi reequilibrando, foi reestruturando os órgãos de fiscalização ambiental. Estou me referindo ao ICMBio, que cuida das unidades de conservação, mas também do próprio IBAMA, que trabalha com licenciamento. E ao requalificar esses órgãos, a permitir que a fiscalização seja realizada com mais eficiência, isso já trouxe, evidentemente, um resultado expressivo. Outro fator que nós não podemos deixar de levar em conta é que, a partir do governo do presidente Lula, nós tivemos aí claramente uma retomada das relações internacionais, em especial aquelas que dizem respeito à conservação da Amazônia. Então, pouco a pouco foi retomado o Fundo Amazônia, que conta com financiamento de países importantes como a Alemanha, Noruega, e esse recurso, esse aporte também ajudou para que nós cheguemos a esses números. E um terceiro fator, eu diria, que é a própria opinião pública. Na verdade, em que pese, nós temos aí números bastante preocupantes ainda, essa redução ela é expressiva, mas ela precisa avançar mais, nós temos hoje um movimento importante que está posto não apenas na sociedade brasileira, mas também fora do país, com uma pressão externa, eu diria, bem-vinda à sociedade civil, buscando aí, uma melhora na qualidade dos números do controle de desmatamento. Então, eu diria que esse conjunto de fatores, inicialmente, são, de fato, aqueles que foram claramente identificados a partir do novo mandato do presidente Lula, e isso, de certo modo, repercute de maneira positiva. Eu gosto da expressão, da esperança que você abriu a conversa, Renata. Acho que temos que ter esperança sim, mas temos que avançar mais. E temos como avançar mais. Houve uma queda também no desmatamento do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que são os 2 estados que abrigam o Pantanal. As razões são as mesmas? E existem diferenças para as formas de desmatamento quando a gente fala de Amazônia e de Pantanal, Luciana? Olá, Renata, complementando aqui a fala do professor, Dr. Wagner, que me antecedeu. Do ponto de vista normativo, Renata, e a todos que nos acompanham, nós tivemos um emaranhado de atos normativos diversos, principalmente em janeiro do ano passado, revogando alguns atos anteriores e sendo instituídos novos atos aí por meio do governo federal. Então, nós tivemos, para além dos mais de quase 65 mil regramentos que versam sobre a questão ambiental aqui em nosso país, uma atualização dessas normatizações que versam sobre as questões ambientais e que, de certa forma, já trouxeram esses reflexos aqui para o nosso ordenamento, não só normativo, mas também aí no que diz respeito a essa proteção e a essa preservação do meio ambiente. Então, nós temos essas normatizações no âmbito federal, para além do que está descrito na nossa Constituição Federal, de que esse bem ambiental constitui um bem de todos, nós temos legislações específicas, dadas as especificidades de cada um dos biomas aqui em nosso país. Então, houve esse amparo normativo federal, que foi também assimilado aí pelos estados, que também fizeram essas atualizações, e em decorrência dessas alterações normativas, tivemos aí esses resultados, de certa forma, positivos no que diz respeito a essa redução dos desmatamentos. Então, temos todo esse amparo no que diz respeito ao aspecto normativo. Renata?
Vou perguntar para vocês dois, quando a gente fala de desmatamento, a gente logo imagina quais são as formas que isso acontece, quais são as principais razões. Vocês podem explicar para a gente, trazer esses dados também de qual é a área desmatada que a gente tem por dia ou por mês? Vocês conseguem para a gente dimensionar isso, para a gente ter uma noção? Pode começar com o Wagner. Veja, nós temos como fator fundamental a expansão da fronteira agrícola no Brasil. Esse é um processo que ocorre desde os anos 80 do século passado. Nós tínhamos inicialmente, né, programas de governo, desde a época da ditadura, né, que procuravam, entre aspas, né, incorporar a Amazônia para o setor produtivo brasileiro, e isso era feito, né, como a gente brincava, né, ensina em aula, inclusive, né, por meio de uma régua, e ia riscando, né, a presença, né, dos novos loteamentos, inclusive com vilas rurais, sem olhar para o território, sem olhar se ele tinha um relevo, se passava um rio com maior ou menor importância, enfim, isso foi feito de maneira muito pouco estudada, pouco analisada, inclusive com financiamento externo, é preciso lembrar isso. E é justamente esse erro que foi cometido na época da ditadura militar que mudou até a política do Banco Mundial, né? A ideia de estudo de impacto ambiental, por exemplo, né, de relatório de impacto ambiental, ela vem justamente para tentar evitar essas más práticas, né, que foram aplicadas no Brasil. Acabou tendo repercussão positiva no mundo inteiro. Depois nós tivemos aí já uma mudança expressiva na década de 90, que vem se acentuando desde então, que é a presença do capital privado, né? Seja por meio de capital multinacional, e quando a gente vai fazer uma análise, né, você vai ver ali bancos internacionais, também montadoras de automóveis, que hoje são grandes conglomerados financeiros, é preciso ter isso claro, né? Mas também capital nacional, especialmente capital do Sul-Sudeste, né? Não só de São Paulo, mas também do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, que passa a ter na Amazônia a nova frente de expansão da atividade agrícola, da atividade pecuária e também de mineração. E é esse processo que faz com que o desmatamento avance de maneira ainda além do que nós devemos ter, né? É preciso lembrar também, Renata, que um fato muito importante é que na Amazônia existem regras para você usar o território. Então, ninguém está definindo aqui a intocabilidade do território amazônico, não se trata disso, mas se trata de obedecer aquilo que está prescrito na lei, talvez a doutora Luciana possa deixar com mais clareza, né, os famosos 20% de cada propriedade, isso está na lei, e que infelizmente não é obedecido, né? Então, se nós tivermos, na verdade, a capacidade de fiscalizar, né, que essas iniciativas privadas não avancem para além daquilo que a conservação exige, nós vamos conseguir salvaguardar o interesse geral. E isso é muito importante, a doutora Renata já comentou isso, doutora Luciana, desculpe, Renata, eu queria reforçar que o controle do desmatamento interessa a toda a sociedade brasileira, mas para além da sociedade brasileira, também para a sociedade mundial, porque a Amazônia é um grande vetor, né, de prestador de serviços ambientais e ecossistêmicos. Nós sabemos que, ao retirar essa mata, nós estamos contribuindo, por exemplo, para o aquecimento global, na escala internacional, e no caso brasileiro, infelizmente, né, para esse período seco que nós estamos vivendo com muita preocupação no Brasil, inclusive na Amazônia, né? Se vocês estão acompanhando, certamente estão assistindo que, mais uma vez, estamos diante de uma seca aguda na Amazônia. Exatamente sobre essas consequências que eu quero falar, aproveito e encaminho a pergunta para a Luciana, porque o Wagner estava falando aqui do aquecimento global. Claro, isso é um dos assuntos mais urgentes que está sendo discutido hoje em dia, mas também quanto esse desmatamento não impacta na nossa economia, além do nosso meio ambiente, e na nossa sociedade como um todo, né? Sim, Renata, e complementando a fala aqui do professor, do doutor Wagner, né, para além dessas questões que envolvem, né, a habitação, a expansão, a utilização para fins econômicos, nós temos também, né, professor, fatores naturais, como, por exemplo, né, não podemos desconsiderar as queimadas, principalmente nesse período, né, de grandes secas, em que há essa devastação em larga escala. Então, além dos fatores humanos que devem ser aqui, né, de certa forma, fiscalizados aqui pelos órgãos ambientais competentes e em todas as suas esferas, municipal, estadual, federal, e o amparo aqui normativo dessa situação, nós não podemos também desconsiderar todos esses fatores que são também naturais e que também podem ser
evitados, consequentemente evitando aí uma devastação maior, e no que diz respeito às queimadas, em específico, as questões que envolvem também aí esse aquecimento global em decorrência dessas queimadas em larga escala, sem contar aí danos maiores provenientes desse tipo de devastação de determinada propriedade, de determinado bioma. Então, temos que ter, né, esse olhar atento para todos esses fatores, sejam eles humanos, sejam eles naturais, e resguardarmos aqui no que está preconizado em nossa Constituição Federal, que traz que esse bem ambiental, ele é um bem de uso comum do povo. Então, toda a sociedade, toda a coletividade e o poder público, de forma compartilhada, deve ter esse olhar atento para que se preserve esse nosso ecossistema, não só para nós, mas dentro daquela perspectiva que vem sido discutida desde a década de 70, com a realização da primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente, de se pensar nessa proteção para nós, a presente geração, que estamos usufruindo desses recursos naturais, ambientais existentes para a nossa própria subsistência, mas também pensando nessa perspectiva de salvaguardar para as gerações futuras esse ecossistema e esse meio ambiente em equilíbrio ecológico. Renata? E nós temos também aquela meta de desmatamento zero em 2030, que é prioritária, a gente sabe, para o Brasil reduzir as suas emissões de gases do efeito estufa. Eu pergunto para o Wagner, a gente está fazendo a nossa parte, a nossa lição de casa, quais são as prioridades até lá? Excelente questão, Renata. Veja, eu diria o seguinte, o atual governo estabeleceu uma política nacional, o nome é um pouco comprido, eu não vou lembrar com todo o nome, mas é uma política nacional de combate ao fogo, né, e à queimada. Isso foi aprovado agora no final do mês de julho, se me lembro bem, dia 31 de julho. Veja, essa é uma ação importantíssima porque ela vai justamente procurar qualificar a população, qualificar as comunidades, qualificar os proprietários rurais, né, dos impactos que atear fogo em qualquer área de ambiente natural, ou mesmo num pasto já, ou mesmo numa área que está precisando, na palavra dos produtores rurais, né, ser limpa para a introdução de nova cultura, o quanto isso pode trazer de problemas, né, inclusive para a sua própria propriedade, né? Eu tenho que dizer que no começo dos anos, eu sou um pouco mais velho, no começo dos anos 2000, no primeiro mandato, segundo mandato do presidente Lula, eu tive o privilégio de visitar algumas florestas nacionais, especialmente a Flona, né, do Tapajós, e lá eu vi exatamente o que era esse programa de combate ao fogo, né, onde havia lá um processo de capacitação, de mobilização das comunidades, sejam povos originários, sejam quilombolas, fossem ribeirinhos, né, ou beiradeiros, como a expressão que se usa mais contemporânea, onde era claramente, né, dito as consequências desse tipo de prática para o ambiente e para a sua própria propriedade. Isso foi abandonado, infelizmente, né, nos últimos, de 2016 até 2022, mas agora, por meio dessa política, nós temos aí a possibilidade de retomar esse trabalho que é muito importante, né? É um trabalho permanente, nós temos que a todo momento mostrar o quanto isso traz de problema para o próprio proprietário rural, para a comunidade que está lá e, evidentemente, com todas as consequências que nós temos aí para a sociedade brasileira e para o mundo, inclusive. Então, temos que avançar, podemos avançar, estamos construindo pouco a pouco. Não é uma tarefa simples, não vai ser feito isso de um dia ao outro. O Brasil tem dimensões continentais, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, a Amazônia ela ocupa parte expressiva do território brasileiro. Quando a gente visitava a Amazônia lá nos anos 90, né, era uma outra Amazônia, você passa pela Amazônia hoje, mesmo de avião, outra realidade completamente distinta. E me preocupa muito que, em que pese nós temos hoje muito mais conhecimento científico, muitos mais mestres e doutores no Brasil formados em questões ambientais, o direito ambiental hoje com uma força bastante expressiva também, somando para quem atua nessa área já há mais tempo, nós não conseguimos avançar no controle do desmatamento. Então, eu vejo com muitos bons olhos essas práticas que foram retomadas no ano passado, essa política nacional que está sendo assumida agora no final de julho, e pouco a pouco vamos avançar. Mas o trabalho é longo, a jornada é longa e temos que trabalhar muito para conseguir fazer com que esses planos ganhem ação direta na prática no território. Bom, o que eu queria abordar com vocês agora é que um dos grandes assuntos da atualidade são, de fato, as mudanças climáticas. Algo que tem preocupado o mundo e que, de uma forma ou outra, ali acaba atingindo todos os países.
E o desmatamento é um dos grandes responsáveis por esses fenômenos. Vocês podem explicar para a gente como que acontece essa relação, começando com a Luciana? Sim, Renata, e a todos que nos acompanham aqui do Estúdio News. Essa pauta que envolve as mudanças climáticas, ela é bastante latente, principalmente aí no final da década de 70, início da década de 80, quando foi criado, né, o Observatório do Clima, para que se fosse acompanhado essas questões que envolvem principalmente as consequências e os desdobramentos do aquecimento global, dentro de uma perspectiva, Renata, que nós até, né, nominamos aqui no direito, de que trata-se de uma questão que ela é transfronteiriça, ela transcende as fronteiras, determinada ação, determinada adoção de uma nação no que diz respeito aos reflexos dos desdobramentos e das consequências climáticas para as demais nações. Então, a partir do momento, né, que temos todo esse emaranhado aqui de normatizações, não só na esfera nacional, mas também um amparo por parte da Organização das Nações Unidas, principalmente essa mobilização das nações, que inclusive se reúne anualmente na COP, na Conferência das Partes das Nações Unidas, e o Brasil, né, será em breve sede desse grande evento. Para quê? Para se discutir, rediscutir e se analisar esses parâmetros no que diz respeito a essas alterações climáticas. Então, temos esse olhar atento por parte de todas as nações, até porque todas sofrem reflexos das consequências e dos impactos provocados dessas alterações climáticas. Então, essas rediscussões feitas anualmente nesse evento, que chama a atenção e conta com a participação não só das nações, mas de organismos diversos e de ONGs, né, que tem também esse amparo para se ter esses números, né, também de resguardo, é de importância, é de suma relevância aqui termos essas de forma constante, essa preocupação, até porque os reflexos, eles são sentidos, né, por todos e por todas nós, e literalmente na pele. Então, temos que ter, de fato, esse olhar atento e acompanhar todas essas mobilizações, Renata. E Wagner, o maior volume aí de ocorrências de desmate, a gente sabe que acontece nos países subdesenvolvidos e emergentes, como é o caso do Brasil. Nós sabemos também da importância da nossa agricultura e, consequentemente, aí o desmatamento acontece em muitos casos, como você mesmo explicou no bloco anterior, para expandir as nossas fronteiras agrícolas. E aí eu te pergunto, como resolver esse problema? Expandir as nossas atividades agropecuárias sem prejudicar o meio ambiente. Veja, Renata, esse é um enorme desafio, né? Não é uma tarefa simples, pequena, mas o grande aprendizado que nós já temos é que nós não podemos pensar no curto prazo. Atualmente, só um segmento está tendo vantagem com esse processo, que é o segmento produtivo. Ele avança, desmata, né? Ele joga carbono na atmosfera, ele degrada o solo, muitas vezes, infelizmente, usando agrotóxico, né? Chamados defensivos agrícolas, que defensivos não tem nada. Isso contamina o solo, contamina os corpos d'água, e a sociedade depois fica com, digamos assim, com o abacaxi, que é limpar esses rios, limpar esse solo, né? Isso não pode continuar, nós temos que mudar isso o quanto antes. E aí, veja, não é deixar de produzir, mas é produzir de outro modo. De que maneira? Por exemplo, respeitando as áreas de preservação obrigatórias, né? Preservação permanente, fundo de vale, né? Os topos de morro, no caso de Mata Atlântica, no caso da Amazônia, isso é um pouco mais complexo, não dá para falar tudo aqui agora, mas, enfim, isso não tem sido obedecido e é muito preocupante. Por quê? Porque ao não obedecer essa legislação, na verdade, a própria atividade produtiva está entrando em risco. É isso que o investidor no campo tem que ter clareza. Ele está dando um tiro no pé, né? No médio prazo, né, ele vai ficar sem água também. Não é apenas... porque é evidente, para falar rapidamente sobre o processo da Amazônia, né, que é algo muito extraordinário, você tem que pensar que as árvores são como se fosse uma bomba sucessora que está tirando água do solo, depois ela faz evapotranspiração, um processo lindo, maravilhoso, devolve essa água na forma de umidade, basicamente, inicialmente para a Amazônia, mas aí, dado toda a dinâmica de atmosfera, que não dá para explicar muito agora,
mas em linhas muito amplas, né? Esse volume de água, vapor d'água, ele é deslocado até a Cordilheira dos Andes, vira-se à esquerda e chega a chuva aqui no sul-sudeste, até o Paraná, né? Parte do Paraguai, da Argentina, recebe essa chuva da Amazônia. E é evidente que, ao você diminuir essa capacidade de sucção das águas por meio do desmatamento, você está evitando, você está diminuindo essa possibilidade de transferência de água, né? Uma transferência, como eu costumo dizer, transfronteiriça. Aí, Luciano, o tema de água transfronteiriça é meu tema de pesquisa já há mais de 15 anos, então aí estamos numa seara muito importante. O que nós temos que ter, então? Uma soberania compartilhada, isso ainda está muito no nível das ideias, os países não aceitam esse tipo de situação, mas já aceitam a ideia de uma responsabilidade comum. Está lá na Convenção de 92, né? Eu participei da Rio 92, participei também do Fórum das ONGs, enfim, algumas vantagens, poucas de ser mais velho, né? E lá a gente via já essa questão. Estava posta claramente, né, a necessidade de que nós tínhamos que coibir e mudar alguma coisa lá em 92. Passaram aí 32 anos e nós estamos vendo, na verdade, o agravamento de situações que poderiam estar sendo evitadas. Então, Renata, se trata sim de manter a produção, mas em outros parâmetros. Isso significa, talvez, né, ter um pouco mais de paciência e não ter o retorno que se espera no curto prazo. Nós temos que ter um retorno mais de médio prazo. E aí, tratar de um tema que a Luciana trouxe há pouco, que é muito importante. Nós temos uma responsabilidade com as gerações atuais e futuras também, né? Onde está escrito que a geração atual pode acabar com os recursos do planeta? Não está escrito em lugar nenhum. Nenhum documento, seja ele religiosa, do âmbito do direito, nenhum documento explicita isso. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, que dada a velocidade de degradação ambiental que temos hoje, passar para aquilo que hoje tem sido chamado de restauração ambiental. Então, esse setor importante, né, o agronegócio é um setor importante no Brasil, ele tem que ter clareza que ele vai ter que começar a restaurar áreas degradadas. Ele vai ter que ter clareza que algumas áreas ele vai ter que deixar assim, né, que a natureza faça a sua parte. E ela faz. Isso que é mais extraordinário é isso. Você deixar lá um solo por 30 anos, 40 anos, ele vai recuperar. Agora, você não vai remunerar da velocidade que você tem hoje a remuneração do capital. Essa é a equação que tem que ser posta claramente, né? E não é uma equação simples. Sem dúvida, não é uma equação simples. Pegando esse gancho, Luciana, além dos impactos ao meio ambiente, à economia, o desmatamento provoca consequências sociais negativas, em especial nas comunidades tradicionais e que são muito dependentes das florestas. A gente consegue calcular o tamanho desses impactos? Renata, professor Wagner, todos que nos acompanham, esses impactos, dada, né, a larga extensão e as especificidades de cada um dos biomas aqui inseridos no ecossistema brasileiro, eles são analisados pontualmente, conforme, né, ali a devastação ocasionada em determinada localidade. Então, os impactos, né, provocados aqui na região, eu falo com vocês de Goiânia, Goiás, então eu estou no centro do Cerrado brasileiro, que também, né, professor Wagner, tem a sua importância para todo o equilíbrio ecológico aqui do nosso país. Então, esses desdobramentos dessas consequências negativas, principalmente no aspecto social. E aqui, Renata, a gente retoma também lá na década de 80, onde se aflorou também essas discussões, e quando foi emanado o conceito do que viria a ser sustentabilidade, do que viria a ser desenvolvimento sustentável, que é essa compatibilização dessa perspectiva do desenvolvimento econômico, conciliada com a preservação ambiental e convergindo também com esse aspecto social, que é esse ponto aqui que você traz do questionamento trazido dentro desses reflexos. Então, esse olhar atento, né, para a população, para os cidadãos de determinada localidade, ele faz parte, né, dessa conceituação concebida lá em 1987 por meio do relatório de Brundtland, que foi repercutido aí na esfera normativa e no ponto de vista até um pouco aqui acadêmico, eu brinco com os alunos que o nosso legislador constituinte de 88, na parte final do dispositivo do artigo 225, que trouxe, né, essa perspectiva de se compatibilizar para a geração presente, pensando na geração futura, estava ali reproduzindo o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, essa é a vertente a ser adotada pela nação brasileira e que tem que ter esse olhar atento também para essa perspectiva social e para todos aqueles que estão diretamente atingidos e na proporção aí dessa devastação da localidade ali onde ocorreu
esse eventual dano ao meio ambiente. Então, não podemos considerar esse importante vertente também dentro desse aspecto que é pensar em nós e principalmente, né, professor Wagner, dada a visão que foi adotada pelos nossos legisladores constituintes em 88, da visão antropocêntrica do meio ambiente, ou seja, pensar nessa preservação ambiental resguardando a nossa própria dignidade, a nossa vida e a nossa subsistência humana aqui no planeta. Então, temos todos esses desdobramentos aqui dessa perspectiva social do que diz respeito a essa proteção ambiental, Renata. Agora eu quero perguntar para o Wagner se você acredita que a união da iniciativa privada ao poder público é fundamental para a gente atingir bons resultados. Precisamos, assim, de ações mais coordenadas? Não há dúvida, Renata. E veja, isso já ocorreu. Né? É chato ficar retomando, né? Mas eu sou talvez mais velho de nós três aqui. Mas no começo dos anos 2000, né, tem que dizer de novo, na época do governo Lula, né, primeiro mandato, se me lembro bem, criou-se o Pacto da Soja. Foi uma experiência muito bem sucedida. Depois criou-se o Pacto da Carne também. Basicamente, o que isso representava? Os grandes compradores de soja, inclusive internacionais, não comprariam mais soja e também depois carne, advinda de desmatamento, de expansão de área, de expansão da fronteira. Isso funcionou muito bem, ninguém deixou de vender soja, ninguém deixou de vender carne, não é? Por conta disso. E nós tivemos, então, com esse dispositivo, o Pacto da Soja, não é? Por exemplo, que depois se desdobrou também para a produção frigorífica, enfim, pecuária, né? Especialmente para corte, isso foi bem sucedido. Então, nós temos experiência no Brasil, experiências importantes, né? Porque os grandes grupos, na verdade, eles compram em larga escala. Nós estamos falando de grandes frigoríficos, estamos falando que vendem, na verdade, para grandes redes de circulação, supermercados, inclusive, às vezes, para exportação. E é fácil montar essa cadeia. E aí, um pouco que a Luciana dizia, né? Da fiscalização, hoje em dia, com o monitoramento de satélite, você consegue avançar muito, né? O Brasil, se me permite comentar rapidamente, está em vias de adquirir o 5º maior e mais potente supercomputador do planeta. Isso vai nos qualificar enormemente, por exemplo, para acelerar processos de monitoramento ambiental em tempo real. Isso vai permitir que o Brasil possa, pela primeira vez, estabelecer seu próprio modelo climático, de mudanças climáticas. Vamos deixar de depender do Sentinel francês, de modelos americanos, chineses, enfim, vamos ter a nossa própria autonomia, vamos dizer assim, né, para os pesquisadores poderem pensar, analisar o que está ocorrendo no nosso país. Então, veja, temos experiências sim, hoje já no Brasil, né, que ocorreram, que foram bem-sucedidas. É preciso, então, retomar, sentar com esses atores de novo, né, trazer o setor produtivo, trazer o setor ambiental, trazer o setor científico e tecnológico, trazer os povos originários, trazer os ribeirinhos, todo mundo em torno de uma mesa, conversar, dialogar. Eu tenho clareza que nós podemos retomar essas práticas positivas e avançar. Né? Não é deixar de produzir, é importante dizer isso. A professora Berta Becker, já falecida, eminente geógrafa, dizia, né, nos anos 80, não é a Amazônia intocável, isso não cabe, mas é ter uma maneira inteligente de manter a floresta em pé e pôr a floresta em pé para poder gerar riqueza. Esse é o grande desafio e nós podemos fazer isso. O Brasil, aliás, se me permite, é o único país do mundo que tem essa capacidade. Nós temos a sociodiversidade, temos a biodiversidade, temos conhecimento científico e tecnológico também associado. Nenhum outro país tem isso. Essa é uma vantagem extraordinária que nós estamos... Se nós continuarmos com esse desmatamento, nós vamos perder essa vantagem. Aí o século XXI vai embora. Perderíamos uma grande oportunidade de ter um novo padrão para o planeta, e o Brasil tem essa responsabilidade de trazer um novo padrão para o planeta. Bom, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, eu gostaria de ouvir de vocês dois. Então, o que a gente pode esperar daqui para frente, principalmente em relação às novas tecnologias? O Wagner falou aí desse supercomputador comprado pelo Brasil, que vai chegar agora no segundo semestre. O que a gente pode esperar e o que precisa ser feito de mais urgente se a gente for pensar principalmente a curto prazo? Certo, Renata. Partindo aqui, né, já das nossas considerações aqui dentro dessa temática extremamente relevante, nesse primeiro momento quero agradecer ao Estúdio News por essa oportunidade e eu tenho uma perspectiva bastante positiva no que diz respeito a esses avanços que já temos tido, né? Abrimos aqui sendo mencionado dados satisfatórios dessa redução do desmatamento aqui em nosso país, principalmente dentro desse ecossistema do bioma do Amazônia. Então, nós temos essa
perspectiva de que essa alteração normativa no início do ano passado, em janeiro do ano passado, já trouxe esses reflexos positivos no que diz respeito também a essa redução do desmatamento também no importante bioma do Pantanal. Então, nós entendemos que essas alterações trouxeram esse reflexo positivo e que esse avanço se dará principalmente com a utilização, com o amparo dos recursos tecnológicos, da utilização também da inteligência artificial, congregando aqui com essas normatizações e, ao mesmo tempo, aqui conciliando com toda essa perspectiva de se preservar o nosso tão importante meio ambiente para nós e para a nossa subsistência, e pensando também naqueles que irão usufruir esse ambiente, esse ecossistema, que são as gerações futuras. Renata? Tá certo, nós somos bons de papo, isso eu tenho certeza. Agradeço imensamente a participação de vocês dois para trazer todos esses esclarecimentos de um assunto tão importante, tão urgente para o desenvolvimento do nosso país. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com o Wagner Costa Ribeiro, ele é geógrafo e professor do Instituto de Estudos Avançados da USP, e com a Luciana Lara, especialista em Direito Ambiental. E você já pode acompanhar essa entrevista lá pelo nosso canal no YouTube, no Play Plus, e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!